Hoje eu vou compartilhar 4 dicas de estudo para te ajudar a superar aquela trava na hora de falar inglês. Fala, meu povo, eu sou Vinícius Narciso e uma das perguntas mais frequentes de quem está aprendendo inglês é: por que eu consigo entender a pessoa falando, mas quando é minha hora de falar, eu travo, o negócio não vai? É muito comum você ter mais facilidade para escutar do que falar. Bom, e para entender isso, a gente precisa primeiro entender como que uma pessoa aprende a falar inglês. Então vamos lá, ó. Existem 2 pilares fundamentais para qualquer pessoa aprender inglês fluente: input e output. Input é tudo aquilo que seu cérebro absorve em inglês. Leitura, vídeos, série, filme, podcast, qualquer tipo de formato, em qualquer tipo de conteúdo, gente. O seu celular, configurado no idioma inglês, é um tipo de input, né? Então, input, que em inglês significa entrada, está relacionado a tudo aquilo que entra na sua linda cabecinha aí, tá? Então, se input é entrada, output é saída. E qual que é, vamos dizer assim, o mundo ideal entre input e output? O mundo ideal é você nascer nos Estados Unidos, por exemplo, e aprender inglês desde bebê, ou aprender aqui numa escola bilíngue desde pequenininho. Mas se você está vendo esse vídeo é porque você não teve essa oportunidade. E no inglês tem uma pergunta que é assim: what's the next best thing? Qual que é a próxima melhor coisa? Next best thing, ou seja, já que o melhor cenário é impossível, qual é a melhor coisa que vem depois da melhor coisa? Qual é a segunda melhor coisa? E é aqui que o bicho pega, né? Porque para você aprender inglês, o meu povo, você precisa de muitas coisas e uma delas é o equilíbrio entre essas duas coisas, entrada e saída. Então, por exemplo, se você consome meia hora de conteúdo por dia, o ideal é que você faça meia hora de output, que é 30 minutos abrindo a sua boca e falando inglês. Você tem que ter esse equilíbrio entre uma coisa e outra. E aí eu desafio qualquer um de vocês a me falar que faz isso com consistência, todo santo dia. Eu duvido que vocês fazem. Melhor, eu digo que você não faz isso 3 dias por semana. 3 dias. Eu aposto que vocês não fazem. Isso é se ainda você faz isso. Qualquer oportunidade que seja, né? E eu estou falando aqui de um exercício de output, só um. Existem várias outras formas de praticar. Então, como a balança entre input e output é desequilibrada na maioria das vezes, as pessoas têm mais facilidade em escutar, entender do que falar. Porque a gente é naturalmente melhor naquilo que a gente treina mais. Certo? Então, agora que a gente alinhou o que precisa para aprender a falar inglês, vamos para as dicas. Primeira dica: input. Então, fazer exercícios de input. Eu não vou entrar em detalhes de como você pode treinar isso, depois eu posso fazer um vídeo à parte para falar especificamente disso, mas o fato é, input e output são 2 lados da mesma moeda. Então, não tem como falar de um sem falar do outro. Até porque se você é um aluno básico, por exemplo, o indicado é que você comece com doses maiores de input do que output. Né? Isso é natural. O bebê, antes de tentar as primeiras palavras, ele fica ali um tempão sendo estimulado. Mamãe, papai, vovó, vovô, papá, xixi, cocô, input, input, input. Então é o seguinte, se você for básico de tudo, não sabe nada, uma palavra, 100% input. Começa a consumir muito conteúdo e leitura. Não adianta você tentar sair por aí falando que você não vai conseguir. Né? Você precisa de um mínimo repertório possível ali armazenado na sua cachola para depois sair dando os primeiros passos, tá bom? E para quem é avançado, até mesmo fluente, quem não pratica input enferruja. Você não desaprende, mas você fica enferrujado. Então, por exemplo, eu falei inglês durante 10 anos da minha vida, né? Eu falava fluente, aí faz 2 anos que eu não vejo nada de inglês. Eu vou desaprender tudo? Não. Mas quando eu for falar, eu vou gaguejar, eu vou me perder, eu vou ficar travado, enferrujado, sim, isso é um fato. Bom, então a primeira dica é input: não subestime o input, faça todo santo dia. Você pode ver que eu estou repetindo input de propósito para não sair da sua cabeça. Input, input, tem que ser que nem um funk das antigas. Furacão 2000, dança da motinha, sabe assim? Input é cerol na mão, vou passar cerol na mão, vou fazer um inputzão.
Que momento. Ó que lindo, não sai da sua cabeça, input, tá bom? Ficou claro? Então beleza. Segunda dica que você precisa seguir, imersão. Já que eu e você não nascemos nos Estados Unidos, a gente precisa criar a própria imersão. Então a primeira coisa que você precisa fazer é colocar tudo em inglês, gente. Celular, televisão, computador, tablet, Alexa, o seu carro, micro-ondas, geladeira. Se você conseguir adestrar seu cachorro para latir em inglês, sabe assim, inglês, vale tudo. Bota tudo em inglês. Segunda coisa, tudo que você faz no seu dia, naturalmente, está voltado para o português. Então, você pensa o seu dia em português. E mesmo que, de repente, você use um pouco de inglês no seu trabalho, o resto do dia é sempre pensando em português. Então, uma coisa que você precisa começar a fazer é criar o hábito de pensar o seu dia em inglês. Você precisa começar a pensar o dia em inglês. Então, você vai fazer o seguinte para fazer isso. Você vai separar 15 minutos do seu dia, melhor que seja no final do dia, para pensar em 3 coisas que aconteceram no dia. Pensa em as 3 principais coisas que aconteceram no seu dia. E aí você vai começar a descrever aquilo que aconteceu. Hoje eu tive uma reunião às 10 da manhã. Quem estava lá na reunião era o fulano, ciclano, o beltrano. A gente falou sobre isso, aquilo, outro. Aconteceu isso, aquilo e tal. E aí você vai discorrer, vai falar, explicar tudo o que aconteceu, detalhe a detalhe. Não tenha pressa, faz com calma, tranquilo. O mais importante é o quê? Você fazer tudo isso falando inglês em voz alta. E aí eu não quero saber o que você vai fazer, como você vai saber, se você tem vergonha, se você não tem. Isso é um problema seu. Vocês perceberam que eu estou duro hoje, né? Estou com a tocha. Então, resolva os seus problemas e eu estou te dando o caminho das pedras, gente. Se tranca no quarto, fala no meio da sala, fala no metrô, dá seus pulos, certo? Tamo bem? Então tá bom, ó. Você fez o resumo do seu dia em inglês e olha só, isso tem que ser um hábito, todo santo dia. Porque se você começa a pensar o seu dia em inglês, com certeza você começa a virar aquela chave na cabeça que todo mundo procura. Pensar em inglês. Como eu faço para pensar em inglês? Essa é uma das maneiras de começar, tá bom? 15 minutos por dia. Se você não tem 15 minutos para fazer esse exercício, você não vai falar inglês fluente jamais, ok? E a terceira dica é sobre vocabulário, né? Porque de nada adianta se falar aí, ficar praticando, falando inglês, se você não expandir o seu vocabulário. E a dica é muito simples. Você vai aprender uma palavra ou expressão todo dia. Todo dia. E o mais importante de tudo é que você tem a missão de colocar isso em prática. Porque deixa eu te falar o seguinte, ó, eu aposto com você, se eu te der uma lista de 3.000, pegar as 3.000 palavras mais usadas no inglês, eu tenho certeza absoluta que vai acontecer o seguinte. Primeiro, vão ter ali palavras que você não conhece. Não conheço, nunca vi na vida, palavra nova. Palavra que você conhece e domina totalmente, conhece 100%. Precisou usar, tá ali, usou, tudo certo. E aí, o que acontece são palavras que você conhece, mas na hora de usar, você não lembra. Você olha na lista e fala, puta, eu sei essa palavra. Na hora de falar, não sai. E por que isso acontece? Porque existe um limbo entre aquilo que você conhece e aquilo que você conhece, mas não lembra na hora de usar. Ou seja, se você não lembra na hora de usar, concorda comigo que é a mesma coisa que não conhecer? Porque no meio da conversa, se a palavra não vem na cabeça, acabou. Não tem conversa. E aí você fica com aquela frustração de que seu inglês não está evoluindo, que você não tem repertório, que trava na hora de falar, que as palavras não vêm na cabeça e tudo aquela neura de quem está estudando inglês. Então, isso só acontece porque você não aprende, quer dizer, você aprende as palavras, você não aprende a aplicar as palavras numa conversa. Então, para colocar isso em prática, eu vou te dar uma dica topzera. Vamos pensar numa palavra, vai. Interest. Interest. Você vai entrar no Google e vai digitar assim, sentences with interest. Sentences with, igual eu coloquei aqui na tela, ó. Sentences with, frases com. Então, frases com interest. Você vai digitar igual está aqui e o Google vai retornar para você uma porrada de sites que vão ter exemplos de frases com aquela palavra, ou pode ser uma expressão, ele vai buscar isso para você. Então, você vai entrar no site e aí você vai estudar essas frases.
Então vamos lá, vamos usar um exemplo aqui. He has lost interest in politics. Ele perdeu o interesse pela política. He has lost interest in politics. Então, olha só, interest, interesse, beleza. Interest, interesse, vocabulário novo. Lost interest, perdeu o interesse. Lost interest. Então, você vê que não é lost the interest, perdeu o interesse, é lost interest. Opa, uma coisa nova aí, comparando português e inglês. E ele está usando lost, porque é o passado de lose, que é perder. Lost, lose. E tem mais, né? Ele usou has, porque é aquele tal de present perfect, que é o tempo verbal quando você quer falar de alguma coisa que aconteceu no passado, então ele perdeu o interesse em política, mas não sabe quando aconteceu. Não é um tempo específico, isso pode ter uma relação com os dias de hoje, porque essa decisão afeta o seu presente, de uma forma ou de outra. Olha só quanta coisa, você entende? Uma frase de 6 palavras, você consegue tirar uma porrada de coisa. Eu sugiro que você estude pelo menos 5 frases, cada palavrinha, uma palavra para 5 frases. Pelo menos. Então, para não deixar dúvida, uma palavra nova por dia, 5 frases para fixar essa palavra. E super importante, ó, não posso esquecer disso. Leia as frases em voz alta, tá bom? E como o foco do vocabulário aqui, né, o foco na verdade é o vocabulário, eu quero que você foque no vocabulário mesmo, não precisa analisar como eu fiz, analisar a frase inteira, até porque na parte de input tem um trabalho específico onde você faz uma análise detalhada nos estudos contexto, mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá bom? Tá, e aí você me pergunta, e daí de onde que eu vou tirar, né, essas palavras? Você pegou aí esse exemplo de interest, de onde eu vou tirar isso? Da primeira dica que eu dei, input. Então, quando você estiver fazendo input, vão surgir ali milhares de palavras, expressões. No começo, gente, você não vai saber nada. Vai ser um blá, 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 pum, uma palavra, blá, 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 outra palavra. Você não entende nada. Então, você vai tirando dali palavras, expressões e conteúdo para você fazer esse estudo. E, assim, você não precisa fazer mais que uma, tá? Se você fizer uma bem feita, com carinho, vai dar muito resultado. E por último, mas não menos importante, nada disso vai entrar na sua cabeça se você não praticar conversação. Você tem que falar. E essa é a quarta dica, conversação. Então, assim, o cenário ideal é que você tenha um ser humaninho, uma pessoa para conversar com você, com que você possa praticar ali, praticar com essa pessoa falando inglês. A maioria de nós não tem isso, né, gente? Então, seja bem-vindo ao clube. No Brasil, a gente tem esse problema, a maioria não fala inglês, então é difícil ter alguém para praticar. Mas não seja por isso. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar 30 minutos, meia hora de qualquer conteúdo. O formato não interessa, não tem problema. Filme, série, Netflix, podcast, Amazon Prime, qualquer coisa. 30 minutos, inglês nativo, meia horinha. Vamos supor que você assistiu uma série, um episódio de uma série. Aí você vai fazer 2 coisas. Você vai resumir e você vai dar a sua opinião. Então você vai fazer um resumo do negócio. Nesse episódio aconteceu isso, aquilo, outro. Conta tudo, todos os detalhes, o mais detalhado possível. Pega seu caderno, computador, celular, post-it, tudo que você puder anotar, você vai falar isso. Depois, você vai dar a sua opinião. Olha, a minha opinião sobre essa série, a minha opinião sobre tudo isso que aconteceu é isso, aquilo, outro. E aí você fica à vontade, porque a ideia é que você faça 30 minutos do episódio assistindo e 30 minutos de conversação. E tudo isso em inglês e em voz alta, tá bom? Então, você assistiu o seu conteúdo, fez o resumo, deu a sua opinião em inglês e em voz alta. Ponto. Ah, mas se alguém me vê falando sozinho, vão pensar que eu sou louco. Foda-se. Tá bom? Não preciso falar mais nada, né? Então, recapitulando as 4 dicas de estudo. Você vai fazer input, não subestime o poder do input. Você vai fazer imersão, colocar tudo ao seu redor em inglês e vai fazer o resumo do seu dia falando inglês em voz alta. Depois você vai estudar vocabulário. Você vai aprender uma expressão por dia, uma palavra, uma expressão que seja, e vai colocar em prática com aquele estudo de frases que eu ensinei, para te ajudar depois a lembrar no meio da conversa.
Depois, por último, e uma das coisas mais importantes é a conversação. Você vai praticar conversação com outro ser humano. Se não for possível, você vai fazer o estudo do seu conteúdo e depois falar usando um método resumo/opinião em cima daqueles conteúdos que você gosta. Certo, meu povo? Então, eu vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não esqueça de praticar bastante e um abraço.